Entro no grande salão de baile do Resort Elysium e imediatamente desejo não ter vindo. Lustres pingam luz de cristal pelos pisos de mármore, e a riqueza sussurra pela sala em tons abafados de respeito. A mão de Ethan encontra a parte inferior das minhas costas, me firmando com a suave pressão de sua palma. Respire, ele sussurra, os olhos de cirurgião me avaliando com precisão clínica. Conquistamos nosso lugar aqui. Jasper puxa sua gravata borboleta. Mãe, essa coisa está tentando me sufocar. Eu me ajoelho, ajustando o tecido ofensivo com um sorriso. Só por um tempinho, amigo. Lembre-se do nosso comportamento agora. Piscina. Depois da recepção. A multidão se afasta brevemente, e meu coração para. Um perfil familiar chama minha atenção. A leve inclinação de sua cabeça, o jeito como ela se inclina para a frente quando ri. Eu não vejo esse gesto há 11 anos, mas meu corpo se lembra instantaneamente. A noiva vira a taça de champanhe erguida em um brinde. E nossos olhos se encontram do outro lado da sala. Sarah, minha irmã. A taça de champanhe treme ligeiramente na minha mão, o único sinal externo do terremoto acontecendo dentro de mim. Eu não tinha reconhecido o nome Adrian Smith no convite. Eu não tinha feito a conexão. Eu presumi que Sarah ainda estava usando o nosso sobrenome, Belmonte. Seu suspiro corta a conversa ambiente como uma lâmina. Cabeças se viram. A música continua, mas uma bolha de silêncio se forma ao nosso redor, se estendendo através da divisão. Atrás do rosto de sua mãe, a cor some e então volta em um vermelho furioso. Meu pai se move protetoramente em direção a Sarah. Seus ombros largos criando uma barreira entre nós, assim como ele fez durante toda a nossa vida. O que você está fazendo aqui? Minha mãe sibila alto o suficiente para que os convidados próximos se virem com olhos curiosos. A vergonha familiar sobe à minha garganta por um instante. Tenho 21 anos novamente, parado na chuva com uma mala, sem teto e sozinha. Ethan dá um passo à frente. Sua voz é firme, mas comedida. Minha esposa é uma convidada. Ela é a CEO da Veridiano. Fomos pessoalmente convidados pelo noivo. O nome Veridiano ondula através do grupo de profissionais médicos próximos. Eu ouço sussurros. Vejo o reconhecimento surgir em seus olhos. CEO. Uma mulher em um vestido bordô se vira para sua companheira. Essa é Serena Belmonte. A chuva encharca minha jaqueta fina enquanto as palavras do meu pai ecoam em minha memória. Se você é muito ingrato para ajudar na clínica, não volte. A batida da nossa porta da frente pontua sua sentença final como o martelo de um juiz. Agora eu estou de pé em Valentino. A chuva, uma memória distante. A garota assustada se foi. Em seu lugar está uma mulher que construiu algo do nada. Que se recusou a desaparecer. Dr. Adrian Smith se aproxima confuso, franzindo a testa. Seu olhar alterna entre o rosto congelado de Sarah e o meu, composto. Você conhece a CEO da Veridiano? Ele dirige essa pergunta aos meus pais e então se vira para mim com interesse crescente. Estamos tentando fazer parceria com eles há meses. Seu sistema de monitoramento de pacientes está revolucionando o atendimento pós-cirúrgico. Sarah tenta um sorriso, mas ele vacila nas bordas. Mãe e pai trocam olhares carregados de pânico. Os sussurros entre os convidados do casamento ficam mais altos, mais insistentes. Eu poderia fazer uma cena. Eu poderia expor 11 anos de mentiras. Eu poderia contar a Adrian como eles contaram a todos que eu fui reprovada na faculdade, como eles me pintaram como irresponsável enquanto embolsavam meu dinheiro da mensalidade para o benefício de Sarah. O poder finalmente é meu. Em vez disso, eu simplesmente digo: Olá, Sarah, parabéns. A simplicidade cai como um trovão. Sarah recua como se eu tivesse gritado. A mão de Ethan retorna às minhas costas, uma pergunta silenciosa: fique ou vá? Jasper olha para mim, inocente para as correntes ocultas que nos cercam. Mamãe, aquela senhora de vestido branco é sua amiga? O olhar de Adrian se aguça. Ele olha entre Sarah e eu,
sua nova noiva, e a estranha que claramente não é uma estranha. Sarah. Sua voz carrega confusão e as primeiras notas de suspeita. Eu pensei que você disse que sua irmã era. Sua voz se perde na frase inacabada, pendurada entre nós. Os olhos de Sarah disparam freneticamente entre seu novo marido e seus pais. Pela primeira vez na minha vida, eu a observei lutar por palavras. Você já entrou em uma sala e imediatamente se arrependeu? A jogada inteligente seria pegar minha família e ir embora silenciosamente. Deixar Sarah ter seu dia perfeito. Deixar os cães dormindo. Mas às vezes o arrependimento é apenas medo usando uma máscara. E eu parei de ter medo há muito tempo. Esta é minha esposa, Sarah. Adrian sorri, com o braço deslizando em volta da cintura dela. Graduada em Stanford e a mente brilhante gerenciando o consultório médico da família em Vermont. Fico a 3 metros de distância, meu champanhe intocado, observando minha irmã acenar com a cabeça animada, enquanto é apresentada a um grupo de médicos. Seus brincos de pérola captam a luz quando ela inclina a cabeça. Um gesto que reconheço da infância, ou percebo quando ela está prestes a esticar a verdade. A Clínica Belmonte atende nossa comunidade há 30 anos, diz ela, com uma voz perfeitamente afinada entre orgulho e humildade. Somos especializados em medicina de família com alguns cuidados geriátricos. Ethan toca meu cotovelo, chamando minha atenção para a conversa que se desenrola ao nosso lado. Uma mulher de cabelos grisalhos com uma calça elegante combina com meu crachá. Veridiano? Seus olhos se arregalam. É a senhora Serena Belmonte? Sua apresentação na cúpula médica do mês passado foi brilhante. O sistema de monitoramento de pacientes que você desenvolveu está mudando os protocolos de recuperação pós-cirúrgica em 3 estados agora. 4. Na verdade, sorriu. Acabamos de finalizar a implementação com a rede hospitalar da Northwestern. Do outro lado da sala, Sarah se atrapalha com uma resposta sobre as tendências da terapia plaquetária. O médico que a questiona troca um olhar sutil com seu colega. Achei que a medicina de Stanford tinha se afastado dessa abordagem há 3 anos, ele diz, a testa franzida. O riso de Sarah soa um tom muito alto. Bem, você sabe como são esses debates acadêmicos. Alguns professores se apegam a metodologias tradicionais por mais tempo do que outros. A expressão de Adrian muda quase imperceptivelmente, apertando os olhos. Um leve afastamento do braço da cintura dela. Ele está percebendo a discrepância. Serena. A voz atrás de mim pertence ao meu pai, 11 anos mais velho, mas inconfundível. O mesmo tom de comando que uma vez me fez correr para atender telefones na clínica depois da escola enquanto Sarah praticava piano. Você precisa ir embora, ele diz, posicionando-se entre mim e o resto da sala. Você está estragando o dia da Sarah. Ethan se enrijece ao meu lado, mas eu coloco uma mão firme em seu braço. Fui convidado por Adrian, respondo com minha voz baixa, mas firme. Talvez você devesse explicar por que isso o incomoda. O rosto do meu pai se renova. O terno caro que ele usa não consegue disfarçar o homem por trás, um médico de cidade pequena cuja autoridade se limita aos limites de sua própria prática. Não se faça de inocente. Você aparecendo assim, exibindo qualquer empresa qualquer que diz administrar. Ethan dá um passo à frente, a cada centímetro, o cirurgião treinado em Harvard. A Conferência de Tecnologia Médica em Boston no mês passado apresentou sua filha como palestrante principal. Seus sistemas de monitoramento estão em 27 hospitais em todo o país. Um convidado próximo se vira, reconhecendo claramente o nome da empresa. Do outro lado da sala, minha mãe paira perto de Sarah, tentando desesperadamente afastar os colegas de Adrian da minha direção, suas mãos tremulando como pássaros em pânico. Tarde demais. As conexões já estão se formando por toda a sala. Profissionais médicos reconhecendo meu nome, fazendo associações. Jasper puxa minha mão. Mãe, posso comer um pouco de bolo agora? Você prometeu. Em 1 minuto, querido. Jasper olha além de mim, olhos fixos em Sarah. Aquela senhora é sua irmã?
Ela estuda em Stanford como você estudou? O rosto de Walter perde a cor. Antes que ele possa responder, Jasper continua inocentemente. Você me mostrou suas fotos antigas da faculdade. Os prédios vermelhos eram bonitos. Sarah se aproximou, Adrian ao lado dela. Seu rosto congela com as palavras de Jasper. Stanford. Diz Adrian, olhando entre nós. Você foi para Stanford também, Serena? Turma de 2014. Eu respondo simplesmente à ligação de Adrian. Um cardiologista distinto, baseado em sua conversa, se volta para Adrian. Você não sabia que a irmã da sua esposa era Serena Belmonte? O trabalho dela em algoritmos preditivos para complicações pós-cirúrgicas é revolucionário. A Northwestern Medicina reduziu as taxas de readmissão em 22% usando seus sistemas. O peso de 11 anos de mentiras se instala visivelmente nos ombros de Sarah. Ela pega o braço de Adrian, mas ele se afastou um pouco, sua atenção agora totalmente na conversa profissional acontecendo ao meu redor. Lembro como se fosse ontem. A chuva tamborila contra a janela do meu dormitório enquanto eu encaro o extrato bancário. Os números não batem. Meu fundo para a faculdade se esgotou, transferido para uma conta que não reconheço. No mesmo dia, chega um pacote de Sarah com fotos de suas férias de primavera em Cancún, a viagem que eu não conseguia entender como nossa família podia pagar. Eu me livro da lembrança, focando no presente. Adrian puxou Sarah de lado, seus sussurros acalorados visíveis do outro lado do salão. Seu rosto reflete confusão crescente, depois descrença. Então algo mais difícil enquanto ela agarra a manga dele. Você me disse que se formou em Stanford, ele diz, a voz aumentando o suficiente para ser ouvida. Eu fui lá. Nunca ouvi seu nome mencionado por nenhum dos professores. A resposta de Sarah vem freneticamente. Foi principalmente aprendizado remoto, um programa especial que eles tinham para. Stanford Medicina não oferece diplomas remotos, a voz de Adrian ficou fria. Nunca ficou. A cor desaparece do rosto de Sarah quando ela percebe que sua vida cuidadosamente construída está começando a desmoronar. Seus olhos disparam ao redor da sala, pousando nos meus com desespero. Adrian se afasta dela, ajeita a gravata e se vira. Com passos deliberados, ele atravessa o salão de baile, para longe de Sarah, diretamente em mim. Atrás dele, os olhos suplicantes de Sarah seguem uma mulher se afogando observando sua última tábua de salvação ir embora. Adrian me guia para longe da multidão com uma mão gentil no meu cotovelo. Seus dedos tremem levemente contra minha pele, a única indicação de que o médico equilibrado está abalado. Vamos encontrar um lugar mais tranquilo, ele diz, com a voz firme, mas os olhos voltando para onde Sarah está com meus pais, suas cabeças inclinadas juntas em uma conversa urgente. Nós nos acomodamos em uma pequena alcova na beira do salão de baile, duas cadeiras de pelúcia, uma pequena mesa entre nós. A iluminação suave projetava sombras em seu rosto, destacando os ângulos agudos de confusão gravados ali. Peço desculpas pelo constrangimento, ele começa, ajeitando sua gravata borboleta. Eu apenas. Suas palavras se perdem, incerto como enquadrar o abismo de perguntas entre nós. Você não sabia que Sarah tinha uma irmã? Eu terminei para ele, mantendo minha voz neutra. Os olhos de Adrian se arregalam. Ela mencionou uma irmã uma vez, mas disse que você abandonou a faculdade depois de um semestre, que não conseguiu lidar com a pressão e desapareceu. A velha ferida lateja, mas eu não recuo. Anos de negociações na sala de reuniões me ensinaram a manter a compostura mesmo com sangramento interno. Eu me formei em summa cum laude, digo simplesmente enquanto trabalhava em 3 empregos. 3 empregos? Sua testa franze. Manhãs em um, noites em cafeterias, recepção do hospital, fins de semana em um call center. As memórias voltam à tona, a exaustão profunda, adormecer sobre livros didáticos, o esforço implacável para frente. Eu me mantive na escola em meio período, sem apoio familiar. Cada palavra cai como uma pedra entre nós, ondulações se espalhando para fora. A expressão de Adrian muda da confusão para o cálculo,
a mente analítica do cirurgião reavaliando tudo o que ele achava que sabia. Stanford? Ele pergunta. Eu balanço minha cabeça. Faculdade comunitária primeiro, depois universidade estadual. Eu não podia pagar Stanford depois que descobri que meu fundo para a faculdade tinha sido, eu paro, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Reatribuído à educação de Sarah, ele conclui, as peças se encaixando. O salão de baile ao nosso redor se embaça enquanto as memórias vêm à tona. Dormir no sofá irregular da minha amiga Cynthia por 6 meses, tomar banho na faculdade quando o namorado de River me expulsou, comendo macarrão instantâneo por semanas seguidas, para economizar para livros didáticos. A humilhação de pedir extensões de horário aos professores, porque eu não conseguia ficar acordado depois de 3 turnos. O hospital onde eu trabalhava na recepção, eu continuo, foi lá que eu conheci Ethan. Ele era residente na época. Lembro-me claramente daquela noite, curvado sobre livros didáticos de administração de saúde durante meu intervalo para o jantar, exausto, puxando minhas pálpebras. Ethan parou na minha mesa, curioso sobre os diagramas complexos que eu havia esboçado nas margens. Você entende a teoria do fluxo de pacientes de Kellerman? Ele perguntou surpreso. É falho, respondi sem olhar para cima. O gargalo não são os requisitos de documentação de admissão entre os departamentos. Ele puxou uma cadeira, e conversamos até meu intervalo terminar. No dia seguinte, ele trouxe café e perguntas sobre minhas ideias para otimizar o monitoramento de pacientes. Em poucos meses, estávamos desenvolvendo o protótipo que se tornaria o produto fundamental da Veridiano. Adrian se inclina para a frente. E a Veridiano? Sarah mencionou que você trabalhou em algum escritório. Não consigo evitar o pequeno sorriso que toca meus lábios. Começamos em nosso apartamento há 7 anos. A receita do último trimestre foi de pouco menos de 500 milhões. Do outro lado da sala, vejo meus pais ladeando Sarah como sentinelas. Walter anda em pequenos círculos, seu rosto corado de raiva, enquanto Vivian agarra o braço de Sarah, seus nós dos dedos brancos de tensão. Eles lançam olhares frenéticos em nossa direção, sussurrando com urgência. Eles vão tentar nos separar em breve, digo calmamente. Adrian segue meu olhar. Eles parecem preocupados. Ethan se aproxima de nós. Telefone discretamente posicionado ao seu lado. Reconheço sua estratégia de documentar o comportamento enquanto parece casual. Uma medida de proteção que aprendemos depois de anos navegando em ambientes de negócios hostis. Tudo bem aqui? Ele pergunta. Seus olhos de cirurgião realizam uma rápida avaliação do meu bem-estar. Só colocando o papo em dia, respondo, gratidão aquecendo meu peito. O homem ao meu lado, firme e brilhante, pode me agarrar, pois eu não sou como a narrativa conveniente da minha família. Serena. Vivian corre em nossa direção, sua voz aguda como um sino. Adrian, há alguém do London General morrendo de vontade de conhecê-lo. Seus olhos deslizam por mim como se eu fosse invisível. Uma sensação familiar. Adrian se mantém firme. Em um momento, Vivian. Serena e eu estamos tendo uma conversa importante. O sorriso da minha mãe endurece. Sempre a buscadora de atenção, não é, Serena? Ela se vira para o grupo de convidados mais próximo. Ela sempre teve ciúmes das realizações de sua irmã. A declaração paira no ar como fumaça ácida e engasgante. Vários convidados se movem desconfortavelmente, os olhos disparando entre nós. Eu permaneço sentada, com o rosto reto e composto. A mão de Ethan repousa no meu ombro, uma âncora silenciosa. Pouco depois vou até o banheiro e, sem nenhuma surpresa, encontro Sarah lá. Ela estava reaplicando o rímel, com suas mãos trêmulas. Nossos olhos se encontram no espelho. Por que você está fazendo isso comigo? Ela exige, a voz embargada na palavra final. Eu lavo minhas mãos lentamente, deliberadamente. Fazendo o que exatamente? Arruinando meu casamento? Fazendo Adrian questionar tudo? Lágrimas mancham sua maquiagem cuidadosamente aplicada.
Eu não estou fazendo nada, respondo suavemente. Estou simplesmente existindo. Sara bate seu aplicador de rímel no balcão de mármore. Você deveria ter ficado fora. Pela primeira vez, eu vejo o medo por trás de sua raiva, o terror de um castelo de cartas começando a desabar. Eles disseram a todos que você era uma desistente, ela continua, palavras caindo como uma confissão. De que você não conseguia lidar com a responsabilidade, que você era. E ainda assim, aqui estou eu, interrompo, lidando com muita coisa. Quando saio do banheiro, minha compostura está intacta. Eu volto para o lado de Ethan, para o calor de sua mão encontrando a minha. Sara segue minutos depois, maquiagem recém-aplicada, mas algo essencial se estilhaçou atrás de seus olhos. Eu percebo imediatamente a mudança sutil no quarto. Convidados do casamento gradualmente se aproximando de nós, atraídos por genuína curiosidade. Um neurocirurgião discutindo inovações de monitoramento de pacientes com Ethan. Uma administradora de hospital me entregando seu cartão. Seu sistema de monitoramento pós-operatório reduziu nossas taxas de complicações em 30%, ela me diz. Adoraríamos explorar a expansão da sua implementação. Adrian está ao meu lado, atento à conversa, fazendo perguntas perspicazes sobre a tecnologia da Veridiano. Sua nova noiva paira na periferia, inconsciente. Pai se aproxima, ombros retos para a batalha. Adrian, ele interrompe em voz alta. Este é o casamento de Sara. Vamos nos concentrar em suas realizações. O silêncio que se segue preenche a sala como água afogando todo o resto. Todos os olhos se movem entre Adrian e Walter, e depois para Sara, cujo sorriso se estende por seu rosto. Ninguém fala. Ninguém precisa falar. Às vezes, o silêncio contém mais verdade do que qualquer palavra poderia expressar. Entrego minha taça de champanhe meio vazia a um garçom que passa e olho meu relógio. Ficamos tempo suficiente. Ethan chama meu olhar do outro lado da sala, onde ele está se desvencilhando de uma conversa com um entusiasmado cirurgião ortopedista. Seu leve aceno confirma que estamos na mesma sintonia de sempre. Estamos indo embora agora. Jasper puxa minha mão. A esperança ilumina seus olhos. Hora da piscina. Sim, amigo. Só mais uma coisa. Eu tirei um pequeno envelope creme da minha bolsa. Dentro está um certificado para ações da Veridiano. Não é um dinheiro que muda a vida, mas o suficiente para fazer uma declaração. Esta é quem eu sou agora, não a garota desesperada que eles jogaram fora. Ethan se junta a nós, sua mão encontrando a parte inferior das minhas costas. Quase pronta. Eu examino a sala procurando por Adrian. O pobre homem merece alguma cortesia no dia do seu casamento, mesmo que seus sogros não mereçam. Nós o encontramos perto do bar, observando Sara com uma expressão que reconheço muito bem, os primeiros indícios de dúvida se infiltrando no que deveria ser certeza. Minha irmã trabalha na sala com charme prático, mas agora percebo como ela se encolhe levemente quando termos médicos entram na conversa. Quão rapidamente ela redireciona. Estamos saindo, digo a Adrian, oferecendo um envelope. Parabéns novamente. Ele o pega com genuíno calor. Obrigado por vir. Seus olhos se voltam para meus pais, que pairam por perto como abutres circulando presas feridas. Agradeço o convite, falo sério. Fechar este capítulo importa mais do que eu imaginava. Adrian se aproxima, a voz diminuindo. Eu gostaria de visitar a Veridiano algum dia. Profissionalmente. Nossos olhos se encontram, compreensão passando entre nós sem palavras. Ele talvez não saiba tudo, mas... Minha assistente vai resolver tudo, ofereço meu cartão de visita, ciente de Sara nos observando, seu sorriso rachando nas bordas como porcelana velha. Vivian desliza em nossa direção, armadura social firmemente no lugar. Serena sempre foi tão motivada, ela diz a um convidado próximo com leveza calculada. Claro que ela tinha vantagens que não podíamos proporcionar a Sara. A reversão flagrante da verdade teria me ferido uma vez. Agora é quase cômico. Quais eram essas vantagens, senhora Belmonte?
Ethan pergunta inocentemente. Os 3 empregos enquanto se mantinha na escola noturna ou dormir nos sofás de amigos depois que você pegou o dinheiro da mensalidade dela? O rosto da mãe endurece, mas um grupo de colegas de Adrian se aproximou a um alcance de voz. Ela lê a situação, recalculando. Jasper olha para mim, a confusão nublando seu rosto. Essas pessoas não são sua família, mãe? Mãe. A pergunta silencia todos ao alcance da audição. Simples, direto, involuntariamente devastador. Eu me ajoelho ao seu nível. Eles são parentes, amigos. Família é diferente. Walter escolhe este momento para se aproximar, inflando o peito como fazia quando eu era jovem e facilmente intimidado. Você não pode simplesmente voltar para nossas vidas. E eu não estou interessada em voltar para nada, minha voz corta a dele, bravata com finalidade silenciosa. Não estou aqui para expô-lo ou me reconciliar com você. Eu construí minha própria vida, que é exatamente o que você me forçou a fazer quando me mostrou a porta. A imagem pisca sem ser solicitada. A chuva encharcando minha jaqueta, o peso da minha mala, a liberdade aterrorizante de não ter mais nada a perder atrás de mim. Jasper mexe na gravata borboleta. Mais uma vez, Ethan pousa a mão no ombro do nosso filho, estudando-o do mesmo jeito que me estudou todos aqueles anos atrás, quando eu pensei que me afogaria. Obrigado, digo aos meus pais, fazendo-os piscar em confusão. Obrigado por não me dar uma chance. Você me fez construir a minha própria. O rosto da minha mãe se contorce entre a raiva e a preservação social. Pela primeira vez, ela não encontra palavras. Pego a mão de Jasper. Ethan acompanha o nosso passo enquanto saímos, sem pressa, digno, completo. Sem declarações dramáticas, sem cenas lacrimosas, apenas o poder silencioso de ir embora inteiro. Sussurros nos seguem como chuva suave. Mas, ao contrário daquela noite, 11 anos atrás, eles não me tocam. Eu construí um guarda-chuva de realizações que me protege de suas tempestades. No saguão, Jasper se liberta e gira com alegria infantil. Hora da piscina. 10 minutos para se trocar e eu te encontro lá, Ethan diz a ele, bagunçando seu cabelo. Enquanto cruzamos em direção aos elevadores, eu vejo nosso reflexo na parede de mármore polido, uma família de 3, sólida e conectada. Atrás de nós, através das portas do salão de baile, vislumbrei Adrian observando nossa partida e então se voltando para sua nova noiva com novas perguntas nos olhos. Alguns casamentos marcam começos. Este marca um fim, a liberação final de expectativas que eu nunca precisei cumprir, aprovação que não busco mais e dor que me recuso a levar adiante. Jasper aperta o botão do elevador com determinação entusiástica. Vamos lá. Sim, vamos lá, de fato. A luz do sol entra pelas janelas do chão ao teto do meu escritório, lançando longas sombras sobre o piso de concreto polido. Um mês se passou desde o casamento de Sarah, mas a lembrança ainda espreita nos cantos da minha mente como um sonho meio esquecido. Eu examino a proposta de parceria do London Memorial. Um contrato no valor de 8 dígitos espalhado sobre minha mesa. O sistema de monitoramento de pacientes da Veridiano reduziu as complicações pós-cirúrgicas em 42% em seu teste. Números não mentem. Números não têm favoritos. A voz da minha assistente Simone crepita pelo interfone. Dr. Adrian Smith está aqui para vê-la. Minha caneta para no papel. Eu não falava com o marido da minha irmã desde aquela noite. Mande-o entrar. Adrian entra como um homem carregando um peso invisível. Seus ombros se curvam para frente, paletó amassado nos cotovelos. Olheiras sombreiam seus olhos. Obrigado por me receber sem um compromisso. Ele fica parado, sem jeito, até eu gesticular em direção à cadeira em frente à minha mesa. Café? Eu ofereço. Ele balança a cabeça. Não posso ficar muito tempo. Espero. A experiência me ensinou o poder do silêncio. Consultei um advogado sobre possibilidades de anulação. As palavras caem como pedras. Tudo o que Sarah me disse foi fabricado.
Ela nunca estudou em Stanford. Ela nunca administrou a clínica dos seus pais. Ela é a recepcionista. Eu absorvi isso sem surpresa. As mentiras sempre estiveram lá, esperando que alguém percebesse. Lamento ouvir isso, digo, e falo sério. Seus pais afizeram o rosto de sua clínica enquanto sua avó Sammy enquanto ele passa a mão para ajeitar o cabelo. As práticas de cobrança em sua clínica. Eles têm cobrado do Medicare por procedimentos nunca realizados, usando códigos desatualizados deliberadamente. Sarah os ajudou a fazer isso. A revelação cai como um tapa, não porque seja chocante, mas porque confirma suspeitas que eu enterrei anos atrás. Eu não queria te arrastar de volta para isso, Adrian continua. Mas quando comecei a investigar o passado de Sarah, encontrei padrões, discrepâncias. Seu nome continuou aparecendo em antigos registros clínicos e depois desaparecendo completamente há 11 anos. O horizonte além da minha janela brilha no calor do verão. Eu construí esta vista do nada enquanto eles construíam suas vidas em invenções. Eles usaram meu fundo da faculdade para Sarah, digo simplesmente. Quando eu os confrontei, eles me disseram que eu não tinha material para Stanford de qualquer maneira. Adrian estremece. A ironia é que eu nunca quis ser médico. Eu queria melhorar os sistemas médicos, torná-los mais eficientes e precisos. Você fez isso, Adrian diz, olhando ao redor do meu consultório. A Veridiano está transformando o atendimento pós-cirúrgico em todo o país. Um período silencioso está entre nós, confortável em sua honestidade. A clínica está sendo investigada, ele finalmente diz. Enviei informações anônimas às autoridades devidas depois de descobrir a extensão da fraude. Eles estão fazendo isso há quase 15 anos. 15 anos. Começando bem na época em que saí para a faculdade. Meu telefone vibra com uma mensagem de texto de Ethan. Pegando Jasper cedo. Dia do zoológico. Junte-se a nós. Um calor se espalha pelo meu peito. Esta é minha verdadeira família agora. O que você fará? Pergunto a Adrian. Ele endireita os ombros. Pedir uma cooperação com os investigadores. Recomeçar. Ele hesita. Vim me desculpar pelo meu papel involuntário em reconectá-lo com o seu passado e perguntar se você planeja se envolver na investigação. A questão paira entre nós, carregada de implicações. Eu poderia destruí-los completamente. Um telefonema do CEO da Veridiano para os investigadores de fraude do Medicare aceleraria tudo. Não, digo finalmente. Eu construí minha vida separada da deles. Eu pretendo mantê-la assim. O alívio toma conta do seu rosto. Obrigado por me ver. Depois que Adrian sai, eu fico na minha janela observando o fluxo do tráfego 30 andares abaixo. Meu telefone vibra com uma notificação de correio de voz. O número da Sarah. O terceiro esta semana. Ethan liga enquanto estou juntando minhas coisas para encontrá-los no zoológico. Você parece cansada, ele diz. Adrian Smith veio me ver. O clã está sob investigação por fraude no Medicare. Uma pausa. Você está bem? Sim. A resposta me surpreende com sua verdade. Você vai se envolver? Eu observo um gavião de cauda vermelha circulando os arranha-céus, subindo em correntes térmicas com graça, sem esforço. Eu estava pensando sobre o que você disse semana passada sobre como meu sucesso já é o maior castigo deles. Eu mantenho isso, Ethan diz. Mas a escolha é sua. Meu computador apita com um e-mail recebido. Um advogado representando a divisão de investigação de fraudes do Medicare solicitando informações sobre meu tempo na clínica de família Belmonte. Em anexo estão documentos que exigem meu depoimento. Eles querem que eu testemunhe. O que você fará? Diz Ethan. Eu considero a pergunta. Uma parte de mim quer apagar o e-mail, recusar o pedido, deixar que aconteça o que acontecer com eles sem minhas digitais em nenhum lugar perto. Outra parte se lembra dos pacientes que confiaram neles. Homens e mulheres idosos cujos benefícios do Medicare foram roubados.
Enviarei a eles cópias dos registros originais da clínica de quando trabalhei lá, eu decido. Nada mais, nada menos, apenas os fatos. Estou orgulhoso de você, Ethan diz. Meu telefone vibra novamente. Outra mensagem de voz de Sarah. A terceira dela hoje. A primeira implorou por dinheiro. A segunda ameaçou contar a Jasper a verdade sobre sua mãe. Eu não preciso ouvir a terceira. Eu apertei delete sem ouvir. A pequena ação surpreendentemente final. Jasper quer ver os novos filhotes de tigre, Ethan diz. Sua voz é uma âncora bem-vinda para minha vida real. Diga a ele que estou a caminho. Eu pego minha bolsa, parando na porta para olhar para trás em meu escritório. O contrato do London Memorial espera na minha mesa. Outro hospital pronto para implementar o sistema que construí com nada além de determinação e longas noites. Eu fechei a porta atrás de mim, deixando a mensagem de voz e o esquecimento digital de Sarah onde eles pertencem. Algumas dívidas nunca podem ser pagas. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Mas eu aprendi que seguir em frente não requer perdão. Às vezes, só requer deixar ir. As flores se curvam em direção à luz do sol. Eu apanho outra flor murcha, adicionando-a à coleção na minha palma. 6 meses se passaram desde o casamento. 6 meses respirando com mais facilidade, como finalmente tirar sapatos que nunca serviram. Jasper corre entre os canteiros elevados, sua capa do Batman esvoaçando atrás dele. Mãe, posso regar os tomates? Comece com os pimentões, eu digo a ele, apontando para as folhas caídas. Eles estão com sede hoje. Ele agarra a língua do seu pequeno regador, saindo pelo canto da boca, enquanto se concentra em não derramar. O sol de meados de maio aquece meus ombros através da minha camiseta. Nenhuma marca de grife aqui. Apenas conforto no meu próprio espaço. Ethan aparece na porta do pátio. 3 copos de limonada equilibrados em uma bandeja. Reforços. Ele chama, descendo os degraus para o nosso modesto jardim. Suas mãos de cirurgião, as mesmas que realizam delicadas substituições de válvulas cardíacas, agora passam limonada para o nosso filho com cerimônia exagerada. Obrigado, bom senhor, Jasper responde com uma reverência trêmula que quase derrama sua bebida. Os olhos de Ethan encontram os meus sobre a cabeça de Jasper. A conversa silenciosa passa entre nós. Isso é o que importa. Este jardim, este menino, esta vida que construímos com nada além de determinação e verdade. O conselho do Hospital Jordan aprovou o sistema de monitoramento de pacientes, diz Ethan casualmente, embora nós dois saibamos o que isso significa. A quinta grande rede de hospitais a adotar a tecnologia da Veridiano só neste ano. Milhares de pacientes a mais que se recuperarão com segurança por causa do que criamos. Esse é o número 5. Jasper anuncia orgulhosamente, contando nos dedos. Mamãe está ajudando todos os doentes a melhorarem mais rápido. Eu bagunço seu cabelo, impressionada com a forma como ele absorve tudo. Essa é a ideia, amigo. A campainha toca lá de dentro. Ethan levanta uma sobrancelha. Esperando algo da FedEx, provavelmente. Essas amostras de componentes da Suíça. Mas quando Ethan retorna, sua expressão mudou. Ele segura uma carta registrada. O endereço do remetente é visível até mesmo de onde estou. Sarah Belmont Smith. Meu estômago aperta com o nó familiar. Eu pensei que finalmente tinha me desembaraçado. Estarei no meu escritório. O envelope fica na minha mesa por 17 minutos enquanto termino de revisar as projeções trimestrais. Ethan se inclina contra o batente da porta. Apoio silencioso. Quando finalmente eu abri, uma única folha de papel de carta creme deslizou para fora, coberta com a letra cuidadosa de Sarah. Serena, a clínica fechou no mês passado. Não por causa de nada que você fez, mas por tudo que mamãe e papai fizeram. A investigação encontrou irregularidades no faturamento que remontam a 15 anos. Adrian me deixou. Ele disse que não poderia construir uma vida com alguém em quem não pudesse confiar.
Ele estava certo. Não estou escrevendo para pedir dinheiro. Sei melhor agora. Estou escrevendo porque preciso te dizer que você nunca foi o problema. Fui criada para acreditar que sua inteligência ameaçava minha. Sua independência minou minha segurança. Eu acreditei neles quando disseram que era necessário te cortar. Eu estava errada. Eles estavam errados e me desculpe, Serena. Sarah. Ethan não pergunta o que está escrito. Ele espera até que eu dobre a carta e a coloque de volta no envelope. O que você fará? Ele pergunta. Nada dramático, respondo, virando-me para o meu computador. Abro um documento e digito por vários minutos, então imprimo uma única página. Coloquei-a em um envelope da Veridiano com a carta que escrevi. 2 semanas depois, estou na beira da Conferência Americana de Tecnologia Médica em Chicago, observando minha equipe demonstrar nossas últimas inovações para uma multidão de profissionais de saúde. O estande da Veridiano chama a atenção. Nossa reputação nos precede agora. Um flash de movimento chama minha atenção. Alguém em um uniforme azul claro perto do pavilhão de educação. Sarah, com o cabelo preso em um rabo de cavalo simples, ouve atentamente um palestrante discutindo a certificação de codificação médica de nível básico. Nossos olhares se encontram do outro lado do salão de exposições lotado. Sem suspiros desta vez, sem drama, apenas um reconhecimento silencioso. Ela segura a inscrição para o estágio na Veridiano que enviei a ela, agarrada como uma tábua de salvação. Ofereço um pequeno aceno de cabeça, não exatamente perdão, mas agradecimento. Ela retribui com os olhos brilhantes, com algo que pode ser determinação. Não nos aproximamos. Alguns relacionamentos são concluídos, não continuados. Naquela noite, finalizei a papelada para a bolsa de estudos médica de primeira geração da Belmont. Não usando o nome dos meus pais, mas reivindicando meu nome de nascimento por algo melhor. 20 alunos sem apoio familiar receberão integralmente mensalidade e mentoria no próximo outono. De volta para casa, me ajoelho novamente em nosso jardim, cavando pequenos buracos para novas mudas. Jasper ajuda, suas pequenas mãos a bater no solo ao redor das raízes tenras. Algumas plantas não crescem bem perto de outras, explico, mostrando a ele como espaçar as mudas. Elas precisam de seu próprio espaço para prosperar. Como pessoas? Ele pergunta, surpreendentemente perspicaz. Garoto esperto, sussurro, beijando sua testa. Sim, como pessoas. O sol se inclina dourado sobre nosso quintal. Pela janela da cozinha, vejo Ethan preparando o jantar. Movendo-se facilmente pelo espaço que criamos juntos. Pressiono outra semente na terra escura, cobrindo-a suavemente. Algumas raízes você recebe, outras você escolhe.